Como é que a gente inicia mesmo? Eu não lembro mais. Primeiro a gente faz até a introdução, né? Você sabia que o... Qual é a introdução, O nome bicho? aqui, Matos Nascimento, ó. Como é que é o nome, velho? Tu tá olhando pra cá, né? E se eu te dissesse que o Indiana Jones existiu? É isso mesmo. E se... E se eu dissesse que o Indiana Jones existiu e veio no Brasil? Eu falei se eu dissesse, foi? E se eu dissesse que Indiana Jones existiu e veio no Brasil? Você acreditaria nisso? É, cara, então nós vamos te contar essa história. Roda a vinheta! Eu sou o Lucas. Eu sou Elias. Então, galera, dando continuidade à nossa série de vídeos de fatos desconhecidos sobre o Brasil, hoje nós vamos contar a verdadeira história do Indiana Jones real. Sério, cara? Ele existiu, mano? Sim, ele existiu, inclusive ele veio aqui no Brasil. Caraca, que interessante. Conta pra nós aí, então. Tu já ouviu falar disso? Não, nunca tinha visto falar, mano. Só, vamos continuar aí. O verdadeiro Indiana Jones foi inspirado na figura chamada Percy Harrison Fawcett. Ele era conhecido como Coronel Fawcett. Ele nasceu na Inglaterra, na cidade de Torquay, no ano de agosto de 1867. No ano de agosto. Ele nasceu no dia 18 de agosto de 1867. Vocês lembram do esqueminha lá dos séculos? É o século... Século XIX. Aí... O cara é bom, mano. Hashtag fez história. Aos 20 anos, o Coronel Fawcett entrou para a Royal Artillery, que é a artilharia do exército britânico da época. 20 anos, ele era um cara muito jovem, né, pra época, mas ele entrou. Dizem que o Coronel Fawcett, ele tinha uma personalidade arrogante. Desde cedo, ele foi para vários lugares. Ele já foi enviado para África, ele foi enviado para Ceilão, para o Sri Lanka, para Hong Kong, para Marrocos. E assim, numa época, né, que era muito difícil a pessoa viajar por tantos lugares. Fawcett, ele tinha uma personalidade arrogante, prepotente, e ele não gostava de outros povos. Ele considerava os outros povos sujos e nojentos, mano. O cara era chato. Aí é complexo, E também dizem que ele era um agente secreto da M6. M6? Vocês já ouviram falar do M6? Que é isso, mano? O que eu sei do M6, né? Eu já fui membro. É não, brincadeira. O que eu sei é Então, que... mesmo, cara. Membro? Tá infiltrado aí no Brasil. É nóis. O que eu ouço, né? O que eu vi é que o M6 é o serviço secreto britânico. Assim como os Estados Unidos têm a CIA, o Brasil tem... A Polícia Militar. O Brasil, né? É não, brincadeira. O Brasil tem a Agência Brasileira de Inteligência. Inclusive, para você entrar, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma prova. Olha só. Olha aí. E tem também, mano, uma informação de que ele era um agente duplo. Ele tinha uma vinculação com a sociedade secreta. Que sociedade, cara? Era o Sétimo Círculo. Nunca ouvi falar. Entendi. Eu achei Diz que ele era... um circo de palhaços e ele fazia parte lá do... Caramba, eu achei que ele era cangaceiro, mano. Fazia parte do cangaço. E dizem que ele que ensinou o Tiririca, mano. Na questão das palhaçadas. Cancela aí. Falam de novo! Porra, de novo! De novo! Então, galera, como Fawcett era um cara que viajou muito, numa dessas viagens ele foi para o Ceilão. Lá no Ceilão ele encontrou uma rocha e nessa rocha ele descobriu que tinha algumas inscrições. Analisando aquelas inscrições, ele conseguiu verificar que essas inscrições tinham a ver com um manuscrito famoso, que ficou famoso no mundo, também ficou muito famoso aqui no Brasil, que é o manuscrito 512. Caraca, mano. Mano, e a gente gravou um vídeo desse manuscrito. Eu acho que foi o vídeo passado, né, cara? Vamos fazer uma pressa, vamos quebrar um galho aí pra galera que tá assistindo. Editor, será que teria como tu quebrar o galho da galera e colocar aí, pô, pelo amor de Deus. Colocar o linkzinho lá pros caras assistirem, né? Saber o que é o manuscrito 512, no qual o Fawcett fez essa referência, né? O que tu acha? Não, problema é seu. Então, galera, em 1906, o Coronel Fawcett ele foi enviado pela Royal Geographic Society, que era uma sociedade científica muito popular na época, eu creio que existe até hoje. E ele foi enviado aqui para a América do Sul e ele foi contratado para ele realizar as medições da nascente do rio Amazonas e do encontro entre os países Brasil, Peru e Bolívia. Totalizando todas as vezes que o Coronel Fawcett ele veio aqui na América do Sul, entre 1906 e o ano de 1924, foram mais de 7 vezes que ele veio na América do Sul. Durante essas expedições, cara, ele ficou obcecado aqui pela região amazônica. Pelos mistérios que a floresta amazônica traz. Até hoje, né, cara? Tu já ouviu falar no Curupira, mano? Não. É da floresta, mano. Eu só ouvi falar do lobisomem. Lobisomem, Curupira nunca. Não. Tá, então é isso aí. O Saci Pererê também. Não.
Não é brincadeira, galera. Valorizem o nosso folclore. É isso Nada aí, de galera. Halloween, é dia do Saci. Meu Deus do Saci, isso mesmo. Então ele ficou fascinado com isso, cara. E ele fazia muito. E durante essas expedições ele encontrou vários artefatos. Vários artefatos dos primeiros colonizadores espanhóis que vieram aqui na região. Então ele começou a. Ele começou a acreditar que existia uma cidade perdida na floresta amazônica. E ela era de ouro, essa cidade, mano. Cidade de ouro. Não, e lembrem, né, que, como eu falei, né, ele encontrou umas inscrições lá no Ceilão que faziam referência, né, isso a mesmo. coisas que tinham acontecido no Brasil. E ele também encontrou coisas, né, mais misteriosas na floresta. Na floresta. Em 1920, durante essas expedições, ele teve o primeiro contato com o documento 512. Que aí foi quando ele fez a referência com aquela pedra lá que tinha umas inscrições. Que eram inscrições parecidas com o que ele encontrou nesse documento 512. Nesse intervalo, entre 1906 a 1924, o Fawcett ele teve que retornar à Inglaterra. Vocês sabem o que aconteceu nesse período, entre 1906 e 1924? Não sabe? O Brasil foi campeão. Foi? Não, galera, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, como ele fazia parte da artilharia britânica, ele teve que retornar. E um fato interessante é que Fawcett, depois dessas andanças dele aqui pela América do Sul, ele começou a tomar conhecimento de vários fatos curiosos aqui na nossa região do Brasil, né? Especialmente lendas antigas, e ele passou a estudar alguns registros, né, históricos do Brasil, e Fawcett se convenceu de que existia uma cidade perdida. E essa cidade ela estava situada na Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso. Salve, salve, galera do Mato Grosso. Grossenses aí, tamo junto. Ei, cara, tu sabe por que é Serra do Roncador? Não, Não sabe, cara? Não, Serra não. do Roncador. Roncador É. Será? Não sei. Não sabe, cara? Não, nessa palavra não me remete a É nada. porque à Por quê? noite lá, à noite quando o vento bate nas rochas, Ah. emite um som como se tivesse uma pessoa roncando. Nossa, cara, nunca imaginei isso, velho. Tu nunca pensou, cara, um Não, negócio desse? Serra do Roncador, mano. Tu imaginou o que, cara? Sei Era lá, um cara que tinha o nome de Serra e ele roncava muito. Era Serra, pra mim o apelido do cara era Roncador, aí ele morava lá, aí os caras passavam a Serra do Roncador. Serra do Roncador, onde fica o Isso aí. roncador? Pô, que interessante ali. Após esses estudos, né, que o Fawcett fez, após extensas pesquisas, né, não foi nada aleatório. Ele chegou à conclusão dessa cidade, que ela existia no Mato Grosso, na Serra do Roncador, e ele denominou essa cidade como Cidade Z, em homenagem ao Dragon Ball. Z. Aê, moleque. Brincadeira. Não era isso não, cara? Não, não. Ah, É um fracassado. Por que ele denominou essa cidade como Cidade Z? É porque ele acreditava que essa cidade ela seria o berço das civilizações. Talvez até algo que remetia à cidade de Atlântida, que está tão permeada na cultura humana, né? E vários mitos contam a história de uma cidade perdida, como Atlântida, como Nobiru, enfim, tem várias teorias, né? Devido a isso, devido a esse fascínio que surgiu no Fawcett, em 1925, Fawcett veio à América do Sul, especificamente ao Brasil, junto com seu filho Jack Fawcett. E também junto com essa expedição tinha um amigo da família que era o Jack Himmel, e eles vieram com um objetivo específico de localizar a Cidade Z. quando ele saiu de lá, galera, da Inglaterra, pra onde ele foi, veio com o filho dele, o amigo dele, ele deixou uma nota dizendo que se ele não retornasse, não era pra ninguém procurar ele, porque ele teria encontrado a cidade. Cabra macho. Esse é brabo, esse é brabo. E aí, no dia 29 de maio de 1925, ele mandou um telégrafo pra esposa dele. Telégrafo? Você sabe o que é o telégrafo? Não sabe? O telégrafo é o WhatsApp do passado. Rapaz, O telégrafo já ele tinha podia WhatsApp, ser né? tanto por sons, quanto ele podia ser por pequenos intervalos luminosos, e eles traduziam uma mensagem. E Podiam eles cruzar, enviavam né? por telepatia. Interessante. Não, cara. Que merda, hein? Nesse telégrafo ele avisou para a esposa dele que ele estava chegando numa região inexplorada. Depois que ele enviou essa mensagem, eles partiram para atravessar a região do Alto Xingu. Aí tu coloca a imagem, tá? Que eu olhei. Beleza? Tá? Tá bom. E aí, galera, quando eles atravessaram isso aí, depois disso aí, ele nunca mais foi visto. Deu vontade de chorar, cara. Essa é uma história que, se você for analisar, ela é bastante intrigante. Coronel Fawcett, desde jovem, né, ele explorou diversas partes do mundo, ele descobriu fatos desconhecidos sobre povos, né, que outrora acabaram se perdendo durante o tempo.
E essa figura ela se tornou tão popular na época, né? Foi alvo de tantas teorias que ele inspirou a criação do Indiana Jones. Alguém aqui já ouviu falar do Indiana Jones? Não. É o cara do chicote, Cara, chicote não, cara. um chapeuzinho. Assim. Não. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Não sei, cara. Desbravando as coisas, descobrindo o santo grau. Não. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Nunca vi falar. Interpreta o Harrison Ford. Nunca vi. Então, galera, se você conhece Indiana Jones, comenta aí. Ele era um indiano, cara? É. Era um indiano. Não sei nem me falar, né? Deu vontade de chorar, cara. Essa história toda foi alvo de, como a gente falou, diversos livros, diversas teorias e inspirou um personagem que é muito popular da cultura pop, que é o Indiana Jones. E fica aí como conhecimento pra você que não conhecia essa história. E tem um filme, cara. Tem um filme, inspirou o filme A Cidade Z. I call it set. It is there. And we must find it. Só que o que eu achei estranho, cara, é que o filme não foi filmado no Brasil. Que coisa interessante, mano. Interessante. Fica aí. Cidade Z, o nome do filme, conta a história da procura da cidade, só que não foi gravado no Brasil. Tá de sacanagem, mano. É que nem aqueles filmes que os caras que moram aqui no Brasil, eles falam espanhol. Os caras acreditam que aqui a gente fala espanhol. Mas aí, vamos mudar a cultura. Soy brasileño con mucho gusto. Então, após o sumiço do Coronel Fawcett, além da família ter ficado desesperada, né, os amigos, né, várias pessoas, existiram várias missões de resgate que tentaram, né, localizar sem sucesso o Coronel Fawcett, ou menos os ossos, né, do Coronel Fawcett, algum resquício de que ele tinha passado por aquele local. Mas nenhum encontrou. Durante essas expedições, cara, várias pessoas morreram. Porque a região era muito perigosa, ou ninguém sabe se eles também encontraram essa cidade, pode ter sido. E devido a isso surgiram várias teorias sobre o desaparecimento do Coronel Fawcett. E aliás, uma das teorias falam que o Fawcett ele encontrou essa cidade e passou a morar lá. É uma cidade subterrânea na qual os habitantes lá possuem poderes paranormais. Por isso que é a cidade do Dragon Ball Z. O miserável é um gênio. Inclusive tem uma sociedade mística, né? A sociedade teotúrgica do Roncador. Espalharam a história que o Elias falou, né? De que ele se instalou nessa cidade. Há quem diga até que é uma outra dimensão e que o Coronel Fawcett adentrou e que ele não quer mais manter contato. Tem uma também, cara, que fala que ele perdeu a memória e ele passou a comandar uma tribo de canibais. Então, galera, Verdade. se você conhece alguma teoria sobre o desaparecimento do Coronel Fawcett, conhece alguém que conta alguma história, comenta aí. Comenta aí, fala aí se você já viu ele. Abre seu Porque coração. teve um cara que tava passando numa das estradas indo pro Peru e ele encontrou um velho maltrapilho andando na estrada e ele parou, ficou com dó, começou a conversar, perguntou o nome dele e ele falou que o nome dele era Fawcett. Será que era o Coronel Fawcett? Olha aí, que coisa interessante. Uma das teorias, né, uma teoria que é um pouco mais, digamos, pé no chão, diz que em 1951 o sertanista Orlando Vilas Boas, que é muito famoso, né, no Brasil, arrancou uma confissão de um grupo de índios, né? Ele era um indigenista, um sertanista, ele explorava, né, tinha muito bom relacionamento com os índios, que os índios disseram que os 3 exploradores teriam sido mortos e o motivo da confusão teria sido por um rifle e mantimentos. Se esse foi o fim do Fawcett, foi um triste fim para um grande aventureiro. Verdade. Tem uma teoria também, galera, que... Teoria não, que isso aconteceu realmente. Durante uma das expedições que eles estavam atrás do Fawcett, eles encontraram um índio branco dos olhos azuis. Já viu isso? Não. Índio dos olhos brancos. Não, eu já vi. Ô, branco dos olhos azuis? Já vi. Já viu, mano? Já. Aonde tu viu um índio Na branco? internet. Ah, tô ligado. Então, galera, eles falaram com esse índio e alguém falou que esse índio era neto do Fawcett. Se era neto do Fawcett, era filho do filho dele. Então, galera, eles depois descobriram que esse índio não tinha nada a ver com a família do Fawcett e de que ele, na verdade, era um índio albino. E aí, na época, ele virou um astro na televisão, todo mundo entrevistando ele e tal. E depois que descobriu, abandonaram o pobre. E ele entrou em depressão e começou a
Tomar álcool, vício dos brancos, diferente deles lá, que só tomava água de macaxeira. Então, e ele entrou em estado máximo de depressão, cara, e morreu esfaqueado na frente de um bordel. Que triste, Triste, cara. O índio branco. Por que fizeram isso com o pobre do índio? É isso aí. Tudo isso por dinheiro. Esse foi um vídeo pra gente contar a história da Cidade Z, contar a história dessa figura peculiar que foi o Coronel Fawcett. É uma história real, ele realmente existiu, ele realmente inspirou a criação do Indiana Jones. Inclusive vocês podem procurar entrevista com os produtores, vocês vão verificar a história. E de fato ele desapareceu. E a gente tentou fazer um resumo, né, contar uma história de uma forma um pouco humorada, mas se você quiser se aprofundar, quiser assistir o filme, quiser saber mais matérias que contam de uma maneira mais específica a história do Coronel Fawcett, toda a trajetória dela, a gente vai quebrar o galho de vocês, como sempre, vai colocar o link aqui embaixo. Se você quiser se aprofundar, quiser comprar um livro, quiser assistir o filme a respeito, clica aí e acompanha. Como é uma proposta do nosso canal, tem uma frase de Carl Sagan. Você conhece Carl Sagan? Não, quem? Carl Sagan? Carl Sagan foi o maior divulgador da ciência do século XX. Em algum lugar, algo incrível espera para ser conhecido. Talvez algumas pessoas chamem o Coronel Fawcett de louco, né, de doido, porque ele deixou a família e foi explorar algo desconhecido, mas às vezes o fato de você explorar algo desconhecido, ele pode te levar a encontrar algo incrível. Assim foi descoberta a penicilina. Foi assim as maiores descobertas da humanidade. Então fica essa reflexão para você. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações. Mostra aí pra todo mundo aí ao redor de você. E seja feliz. Tchau, descavernados. Tamo junto. É nóis. Deu vontade de chorar, cara.